Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Coríntios, capítulo 11, versículo 17 até o 34. Coríntios 11, do 17 até o 34. Você abriu? Amém? Amém? Agora eu queria que você orasse. Eu vou dirigir você para que você peça para que Deus fira o teu coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma semente. Ela é plantada em nós. Mas também Jesus conta uma parábola de semente, sobre a semente, que algumas caíram à beira do caminho. E vieram as aves do céu e a roubaram. E aquilo não produziu nada. Fala que outra caiu no meio dos espinhos. E aqueles cuidados da vida sufocaram ela ali e ela não foi para frente. Fala que uma caiu em terreno pedregoso e não tinha raiz, e ela morreu. Mas fala de uma que caiu num terreno bom, e ela produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Talvez você não seja do campo, talvez você esteja poucas experiências com plantio, mas você já estudou e sabe que para uma semente germinar, ela precisa de uma terra boa. Ela precisa estar enxertada ali na terra. Essa terra é o seu coração, o meu coração. Essa palavra, aquela semente, você pode perceber que naqueles 4 ocasiões é a mesma semente. O que mudou dela produzir mais, ou produzir, foi o solo. Então agora você vai orar: Senhor, fere meu coração, para que eu receba essa palavra. Feche os teus olhos um minuto e faça a sua oração. Fala: Senhor, fere meu coração. Quero ouvir aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Eu quero ser ferido pelo Senhor. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado que apesar de nós, dos nossos erros, das nossas falhas, Pai, o Senhor nos ama. E o Senhor cada vez se aproxima mais de nós. Pai, nós te pedimos, ó Pai. Ó Senhor Deus, agora nesse momento nós aramos o nosso coração, ferimos o nosso coração, para que a semente da tua palavra entre em nós. E ela venha produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vinha falando, até falei com o Lucas, com o João, que eu ia falar sobre os 2 sacramentos da igreja cristã, da nossa fé cristã. O que são sacramentos? São coisas, algo que fazemos no físico, que tem uma representatividade no mundo espiritual. Os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituído por Cristo, confiados à igreja, por meio dos quais nos é dispensado a vida divina. Coisas que fazemos, ritos visíveis, sobre os quais os sacramentos são celebrados, significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Vou te explicar. Quando você, por exemplo, você se batiza, você está lá, né? E alguém pregou para você, falou do amor de Deus, e falou só: você crê que Jesus é o Senhor da sua vida? Você falou: creio. Então você precisa se arrepender. Eu me arrependo. Então, como demonstração da sua fé, você realmente se arrepende, como demonstração da sua fé, você precisa ser batizado. Ah, mas o que é o batismo? Aí você começa a explicar para a pessoa. É um banho, é ali que eu me purifico, que para o judeu ele tinha um entendimento que
aquele banho, porque existiam os rituais de banho, era a purificação dos pecados. E Jesus começou a colocar uma coisa totalmente nova e colocou para a sua igreja como algo que nós fazemos que tem um fundo espiritual muito forte. E o batismo não é apenas um banho. O batismo não é apenas que você submerge naquela água e você fica purificado. Não. Mas quando encontra fé em um coração, aquela pessoa no momento do batismo, a palavra fala, no livro de Gálatas, que aquela pessoa entra no corpo de Cristo. Agora ela passa a fazer parte do corpo de Cristo, no momento do batismo. Então a importância do batismo. Então se você creu já em Jesus, por que você ainda não foi batizado? Por que ainda você não desceu as águas do batismo? Sendo que a tua fé é tão clara. É um meio de graça. É um meio pela qual Deus faz algo na sua vida e te coloca dentro do corpo de Cristo. Mas eu ia falar sobre os dois, eu ia falar sobre o batismo e eu ia falar sobre a ceia. Aí eu comecei a pensar, eu vi que não ia dar para falar tudo no mesmo dia. E como hoje é ceia, eu falei assim, então eu vou falar sobre a ceia, eu vou me atentar mais na ceia. E outro dia eu vou ministrar só sobre o batismo. Mas eu precisava falar isso, porque tem umas pessoas que não foram batizadas ainda, que precisam descer das águas do batismo. Quando você professa a sua fé em Jesus, um sinal que você mostra para todas as pessoas é o batismo. Mas tem a ceia. Fala da ceia. Por isso que eu queria ler esse texto com você, 1 Coríntios 11, 17 a 34. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Paulo aqui está falando com a igreja de Corinto. Depois eu vou te explicar melhor. Você fala, mas que história é essa? Vamos lá. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidas quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, e sem esperar pelos outros, assim enquanto um fica com fome e outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns aos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for ter com vocês, darei instruções. Quando eu estiver com vocês, eu darei instruções. A igreja de Corinto. É importante você entender um pouco da cultura de Corinto,
Por que que Paulo está falando dessa maneira com essa igreja e o que acontecia nesse lugar? Primeiro, é importante você entender um pouquinho da história e da cultura que havia naquele local. Corinto era uma cidade promíscua, na época de Paulo, uma cidade com cerca de 250 mil habitantes. Uma cidade muito grande para a época. Uma cidade, como eu falei, promíscua. Havia ali, que era muito cultuado, um deus chamado Dionísio. Você já deve ter ouvido falar dele, o deus do vinho, o deus da bebida. Aquela cidade era uma cidade que eles se embebedavam muito por conta disso mesmo. Uma cidade portuária, que é uma cidade muito rica, por haver nela 2 portos. Um que dava para o mar Egeu, o outro para o lado do Mediterrâneo. E ali, para a pessoa não ter que fazer uma volta enorme, eles passavam por ali e havia muitos mercadores do mundo todo naquela cidade. Como eu falei, uma cidade muito rica. Você que já estudou um pouco sobre Corinto, havia também ali o templo da deusa Afrodite. E havia prostitutas cultuais, mais de 1000 prostitutas cultuais. A cidade era uma depravação tão grande que essas 1000 prostitutas saíam todas as tardes ali do templo da deusa Afrodite e desciam a cidade, porque esse templo dela ficava num lugar, numa montanha bem alta, para se prostituir com os homens daquela cidade. Nessa cidade, com essa cultura, você começa a perceber que entrou muita dessa cultura do mundo no meio da igreja. Você olha aqui e fala, mas peraí, a ceia não é só o pão, a ceia não é só o vinho. Aqui Paulo está dizendo que havia na igreja uma festa chamada Festa Ágape. A festa do amor, a festa dos cristãos. Era como se nós aqui resolvêssemos fazer uma festa, um tempo de comunhão. Sabe o grupo caseiro que você tem e que você vai e todo mundo, cada um leva um prato? Né? E eles comem e depois eles partiam a ceia no meio desse culto a Deus, dessa festa do amor, dessa festa que simbolizava ali o amor de Cristo e dos irmãos um pelos outros. Nesse tempo dessa festa, o que acontecia? As pessoas que eram muito ricas chegaram mais cedo. Patrão é fogo, né? Patrão não precisa cumprir horário, chegava cedo, levava a sua melhor refeição. Uma maneira da igreja ser equilibrada e todos terem... Gente, tinha muita gente que passava fome nessa época. E tinha pessoas que a única refeição decente que ia fazer durante a semana era nessa festa ágape. Porque o rico levava o melhor que ele tinha. O pobre levava o melhor do pobre, mas era quase nada. Aí eles comiam. E quando o pobre chegava, que o pobre ainda estava na roça, o pobre estava no trabalho, o patrão liberava mais tarde. Chegavam lá, não tinham mais nada para comer. Isso é a festa ágape. Mas fala o texto que muitos ficavam bêbados. Bebiam tanto vinho que ficavam bêbados. Isso numa reunião da igreja. Você está falando, meu Deus, que bagunça é essa? É essa bagunça. Por isso que Paulo veio e instruiu a igreja. E ele vem instruir. E vem ali dar passos para a gente. Como nós devemos tomar a ceia do Senhor. Depois disso, que eles tinham comido ali, eles iam partir a ceia. Mas agora você imagina o cara, como que o cara conseguia discernir o corpo? Depois de ter comido até não querer mais, depois de ter se embriagado, como que ele ia discernir o corpo? E não dava. Paulo vem corrigir a igreja. Vem dar instruções da maneira correta. Qual o posicionamento que nós temos que ter? Como eu falei, a ceia é um meio de graça. É um meio pela qual Deus fala com a gente. É um meio pela qual Deus nos alimenta. Você vai entender isso aqui hoje. O versículo 23, vamos ler de novo. De 1 Coríntios 11. Versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Paulo tinha recebido
algo de Deus. E ele fala, eu recebi dele da mesma maneira. Olha como Paulo era fiel a Deus. Da mesma maneira que eu recebi, eu estou passando para vocês isso agora. Eu estou te dando instrução, uma instrução correta. Na noite que foi traído, tomou o pão. É engraçado, você fala assim, como eu recebi de Pedro, ele não está falando isso. Como eu recebi de João, ele não está falando isso. Ele está falando assim, como eu recebi do Senhor. Ele não estava lá no dia da ceia. Ele não era um dos 12 apóstolos. Naquele momento ainda. Mas com o tempo dele que ele teve com Deus, ele foi instruído pelo Senhor. Na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu. Este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Guarde essa palavra, em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança, do seu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E eu quero falar para você que a ceia tem 3 dimensões. Fala comigo, 3 dimensões. A ceia, ela aponta para o passado. A ceia, ela aponta para o presente. E a ceia aponta para o futuro. Essas 3 dimensões. Então vamos tratar das 3 dimensões. Aponta para o passado, para a obra da cruz. A ceia aponta para a obra da cruz. Olha o texto. Quando você come do pão, quando você toma do cálice, você anuncia a morte do Senhor. Está falando da crucificação de Jesus. Está falando da sua morte. Está falando do processo da sua morte. Faça isso em memória de mim. Muitas vezes você fica imaginando e você fala assim, em memória, né? A gente não pega muitas vezes um convite de casamento de um querido seu que veio te convidar. E de repente aquele pai dele, o paizinho dele ou a mãezinha dele já foi para o Senhor. Aí está escrito lá o nome do pai e da mãe. E está escrito o quê? Em memória. Mas não é essa palavra aqui. A palavra aqui é em memória. Não está falando de alguém que morreu e ficou lá e não voltou mais e ninguém mais viu. Mas está falando de uma lembrança que nós temos que ter. Porque você olha, você fala, não, mas Jesus morreu há 2000 anos atrás, né? Cerca de 2000 anos atrás. Gente, Jesus, ele não morreu há 2000 anos atrás. Oh, que choque! Abra para mim Apocalipse 13, versículo 8. Nós temos que entender que a obra da cruz de Jesus, ela está viva em nós hoje. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, é como se Jesus estivesse naquele momento morrendo por nós. O que está escrito aí no texto? Todos os habitantes da terra o adorarão a besta, aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Vocês não entenderam. Vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Leia de novo. Quando que Jesus morreu? Ele foi entregue. Ele foi entregue para ser morto. O Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. A cruz não foi um plano B de Deus. Deu tudo errado. E Jesus foi crucificado. Antes da criação do mundo, antes dele ter criado eu, antes dele ter criado você, antes dele ter criado Abraão, antes dele ter criado Adão, antes dele ter criado toda a humanidade, antes dele ter feito os céus e a terra, Deus já tinha decidido, porque o Cordeiro morto antes da criação do mundo. Deus, quando resolveu criar o homem, Ele falou assim, eu vou dar para o homem o livre-arbítrio, ele vai me adorar se ele quiser. Se ele quiser, mas Deus já sabia que o homem ia escolher o outro caminho. Mas Deus é justo. Deus é justo. Não dava para Deus simplesmente perdoar pecados. Se Ele só perdoasse, Ele não deixava de ser justo. Na palavra diz assim,
Não há perdão dos pecados sem derramamento de sangue. Um cordeiro, um homem justo, teria que morrer por aquele que é injusto. Olha só o que está escrito em Atos 2, 23. Abra comigo aí. Atos 2, 23. Versão NVI. Esse homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram, pregando na cruz, pré-conhecimento. Olha o que está escrito na revista atualizada: sendo este entregue por determinado desígnio e pré-ciência de Deus, e pré-conhecimento de Deus. Vós o mataste crucificando por mão de iníquos. Na Nova tradução da linguagem de hoje: Deus, por sua vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos mataram, por mãos de homens maus que o crucificaram. Deus já sabia que o homem iria pecar, mas mesmo assim Deus criou o homem. Mas mesmo assim Ele já tinha decidido. Então, quando nós estamos falando da ceia, a ceia aponta para o passado. Jesus, Ele entregou a sua vida. Aí você fala, mas foi lá na cruz? Não, no Getsemane Ele entregou. Ali Ele se entregou. Ele venceu a sua própria vontade. Ele chega para Deus: Deus, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita, mas a tua vontade. Ali Ele morreu para Ele mesmo. Ali Ele sofreu na sua alma. Ali Ele teve uma agonia, e falam os psicólogos que é uma agonia mais profunda da vida de uma pessoa, porque ali pelos seus poros saía sangue. Ele suou gotas de sangue. Tamanha era a agonia dele e sofrimento. Ali, quando ele foi capturado e depois de julgado, ele sofreu açoites, humilhação, ali até ser crucificado naquela cruz. Ali houve a separação de Deus, que nós vamos falar daqui a pouco. Todo o Velho Testamento fala a respeito de Jesus Cristo e de sua morte pelos nossos pecados. Como eu falei, não foi um plano B de Deus. Deu errado, eles não receberam, e o inferno se levantou, e o inferno crucificou Jesus. A palavra diz que se os poderosos daquela época soubessem o que estava por trás da obra da cruz, não teriam crucificado Jesus. Aqui nós estamos falando de demônios, de principados e potestades. Eles não sabiam que tinha sido um próprio tiro no pé deles. Olha que todo o Velho Testamento mostra para Jesus, todo o Velho Testamento. Fala para o seu vizinho aí, fala todo o Velho Testamento. Em Gênesis 3, versículo 21, fala que o homem pecou. O homem quis se tornar como Deus. Esse é o nosso pecado. Você querer ser Deus. Deus não te chamou para você ser Deus. E você muitas vezes quer ser como Deus. Quer tomar conta da sua vida e você não tem esse conhecimento para isso. Você não tem essa maneira nenhuma de viver dessa maneira. E fala que depois que eles pecaram, eles viram que eles estavam nus. E eles pegaram folhas ali de figueira e se cobriram. E Deus falou assim: como vocês sabem que vocês estão nus? Por acaso vocês comeram da fruta? Deus, nós comemos. Foi a mulher que o Senhor me deu. E Deus os chama ali. E a Bíblia fala que Deus mata um animal e faz peles para eles. Isso já estava simbolizando alguém precisava morrer. Alguém precisava morrer. Ali em Gênesis também fala que Deus escolhe um homem chamado Abraão. E fala assim: de você eu vou fazer um pai de grandes nações. De você eu vou fazer, as famílias vão ser abençoadas. E esse homem, ele não tinha filhos, e Deus dá uma promessa para ele, e ele crê na promessa, e com seus 100 anos ele tem um filho. Um milagre de Deus. A mulher dele tinha 90. E esse menino nasce, ele cresce ali, e quando ele estava na sua adolescência, Deus chama Abraão e falou assim: Abraão,
dá para mim o seu único filho. O seu filho, o seu único filho, sacrifica ele para mim. Eu imagino a luta de Abraão. E Abraão pega e vai com alguns empregados seus e caminha 3 dias até o Monte Moriá. 3 dias, te lembra de alguma coisa? 3 dias. E ele chega lá. Isaac chega e fala assim: papai, né? Aba, né? Eu estou vendo aqui a faca, eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo aqui a lenha que está nas minhas costas, pai. Mas cadê o cordeiro? Abraão fala assim para ele: Deus proverá. Deus proverá. E ele chega lá em cima do Monte Moriá, só ele e seu filho, falou: filho, perdeu, não vai ter jeito. E ele coloca o seu filho, eu fiquei imaginando a obediência desse homem. Coloca o seu filho como um cordeiro para ser sacrificado. E no momento que ele levanta aquela faca, uma voz do céu vem e brada: Abraão, Abraão, não! E diz assim: não, Abraão, você foi fiel, Abraão. E do céu está falando assim: você não vai precisar, Abraão. Você não vai precisar matar o seu filho. Deus falando com ele: porque eu vou dar o meu filho para você, por toda a humanidade. Eu vou dar o meu filho. Eu vou dar o meu filho. Esse texto mostra, fala assim que ele olhou, de repente Abraão abre os olhos e vê um cordeiro ali. Um cordeiro não, um carneiro, enrolado os chifres num arbusto. E ele fala assim: Deus proveu o cordeiro. Não é você que vai precisar morrer, Isaac. Deus proveu um cordeiro. Quem era o cordeiro? Jesus. Jesus. Então, em todo o Velho Testamento, você vê isso. No Êxodo, a saída do povo, você vê um cordeiro sendo morto, e ali o sangue daquele cordeiro sendo passado nos umbrais das portas. E aonde passava aquele sangue, o que acontecia? O anjo da morte não entrava. O que simbolizava? Jesus, o sacrifício de Jesus. Você vê também, nesse texto, fala assim que nenhum dos ossos daquele cordeiro poderia ser quebrado. Quando ele estava na cruz, Jesus, eles iam quebrar as pernas de Jesus. E no momento que ele ia quebrar a perna, alguém falou assim: não precisa mais quebrar a perna. Por quê? Porque ele já morreu. Porque eles quebravam as pernas de quem estava na cruz, porque aí a pessoa não conseguia mais se apoiar com peso e morria mais rápido. Mas nenhum dos seus ossos foi quebrado, como dizia a profecia aqui do Velho Testamento. Em Levítico, ele é o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito. O cordeiro que tinha que ser trazido era um cordeiro sem mácula, não podia ter quebrado nada, tinha que ser perfeito. Em Levítico, ele é o cordeiro de Deus. Em Números, ele é a rocha ferida. Quando eles estavam ali e Moisés toca com a vara na rocha e ali sai água. Quando Jesus estava na cruz, feriram ele com uma vara e saiu o quê? Água. Em Levítico, ele é o cordeiro perfeito. Em Números, ele é a rocha. Em Deuteronômio, ele é aquele profeta que Moisés diz: depois de mim vai vir um profeta. Ouçam, não era Jesus, estava falando de Jesus. Em Juízes, fala: ele é o nosso libertador. Em Ruth, o nosso resgatador. Em Samuel, o rei esperado. Em Crônicas, o descendente de Davi. Em Esdras, o ensinador divino. Em Neemias, o edificador. Em Esther, aquele que nos livra dos Hamãs. Esse é Jesus. Em todo o Velho Testamento você vê Jesus. Em Jó, Jó fala algo, ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Em todo o Velho Testamento você vê Jesus.
Em Salmos, o nosso socorro, a nossa alegria. Em Eclesiastes, Ele é o pregador perfeito. Em Cantares, Ele é o amado da nossa alma. E vai. Todo o Velho Testamento, você vê Jesus. Quem está lendo o plano, fazendo o plano de leitura, aí você começa, opa, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. Aí você começa a procurar, você fala, Jesus está aqui, Ele é o meu amado. Jesus, Ele é o meu libertador, Ele é o meu rochedo, Ele está em todas as Escrituras. Todo o Velho Testamento testifica a respeito de Jesus, o Cordeiro morto desde a criação, com presciência, pré-conhecimento de Deus a respeito dele. Mas a ceia, ela aponta para o passado, aponta para a obra de Cristo, mas também aponta para o presente, para agora. A ceia é comunhão. A ceia, fala assim, a ceia é comunhão. A Bíblia fala assim que nós devemos discernir o corpo. O corpo de Cristo é a sua igreja. Jesus falou assim, ali em João, capítulo 14, 15, e Ele faz uma oração, que eles sejam um, a fim de que o mundo creia que Tu me enviaste. Muitas pessoas ficam, nós precisamos melhorar as luzes e ter luz maior, forte, porque assim as pessoas vão se converter. Muitos falam, você tem que ter um templo enorme, e nós precisamos ir para a televisão, ir para a internet, assim a igreja vai crescer. Não é o que diz o texto. O texto diz que eles sejam um. A ceia aponta para hoje, para a comunhão. Como que pode? Paulo fala ali que havia divisões no meio deles, que estava errado. Eu não os louvo por isso. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que há divisão no nosso meio aqui? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E se eu começo a falar, esse irmão não pode entrar nesse meio aqui. É como se eu falasse para minha mão chega, você é muito forgada. Você coloca a mão onde não deve, e eu vou cortar você. Um dia um irmão, e eu conversando com o irmão, e ele brigado com o outro irmão, eu falei, irmão, você é o braço, ele é a mão. Você travou as veias, o irmão não está recebendo. Ele falou, eu quero que ele morra. Eu falei, o que é isso, irmão? E era um pastor. A ceia aponta para o presente. A ceia aponta para uma igreja saudável e que recebe um irmão e o outro irmão, e perdoa e vive em perdão. Jesus toma a ceia com os seus discípulos. E está lá os 11 discípulos, e no momento ele chega e ele dava o pão, e depois dava o cálice. Mas para um ele fez diferente. Para quem foi? Judas. Ele pegou o pão, molhou no vinho e deu para Judas. O que significa isso, Lore? A ceia nós comemos os elementos separados e junta dentro de nós, algo interno nosso. Judas não estava naquele meio. Judas estava no exterior, ele não estava no interior de comunhão com eles. Será que você está comendo junto ali? Quando você fala, eu não vou perdoar esse irmão. Irmão, como que pode um cristão falar assim, eu não vou perdoar essa pessoa? Sendo que Jesus falou para nós que nós temos que perdoar. Não dá para tomarmos a ceia brigados com os nossos irmãos. Não dá para tomar a ceia magoado em nosso coração. Larga isso, meu irmão. Isso é veneno. Você que entrou aqui hoje com ódio do seu irmão, brigado com o seu irmão em nome de Jesus, que você saia daqui diferente. E que se esse irmão está aqui, você vai sair do seu lugar depois, antes de tomar a ceia, e lá vai consertar com o seu irmão. Ah, mas ele não está aqui. Então você vai fazer um desejo dentro do teu coração, de ao sair daqui, no momento mais rápido, ir lá e pedir perdão para o seu irmão.
O texto fala: examine o homem a si mesmo. Vê se tem mágoa aí dentro. Vê se tem ressentimento aí dentro. Vê se tem algum problema com alguém aí dentro. Brigou com seu pai? Quebrou o pau em casa hoje antes de vir para a reunião? Meu irmão, você tem que discernir o corpo. Brigou com o irmão? Brigou com o marido? Porque tem um monte de marido e mulher aqui. Brigou com a esposa? Aí chega, dentro do carro, mudou, acabou. Santarrão, né? A ceia também ela aponta para o futuro. Todas as vezes que nós fazemos isto, nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha. Abra comigo em Atos 1, Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Amém, não? Posso ler? Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu na vista deles. E eles ficaram com os olhos fitos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que disseram: Jesus aqui estava sendo elevado aos céus. 500 pessoas testemunharam isso. Você imagina um negócio doido, né? Jesus subindo aos céus, todo mundo olhando, né? Aí vem 2 anjos, se colocam perto dele. Peraí, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele prometeu. Ele disse na ceia, junto com os seus discípulos, ele falou assim: eu não vou tomar de novo o fruto da vinha. Eu não vou tomar essa ceia até que vocês estejam comigo no reino do meu Pai. E vai ter uma festa. E nós vamos ceiar com Ele. Hoje, você vai receber da ceia dos seus irmãos aqui. Mas naquele dia, o próprio Jesus vai servir você. Oh. Gente, vai ser uma festa. Em Apocalipse 14, falou que vai ter um coral com muitas vozes, né? Você imagina? Você até que canta mal, né? Você fala: não estou nem aí, vou arrebentar, vou cantar, vou adorar. Junto com os seres viventes, junto com os anjos, com as testemunhas, com todo mundo, eu vou adorar a Deus. Ele vai vir buscar a sua igreja. E nós vamos cantar: ó Rei das nações, grandes são as tuas obras. Poderoso, Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Quem não temerá, quem não glorificará o seu nome? Pois só tu és santo. Só tu és santo. Não dá para tomar a ceia sem crer nisso, sem ter esse fundamento, que Ele vai voltar. Não dá para tomar o pão sem discernir o corpo. Você precisa entender o que Deus fez por você. Segundo um legista que analisou os açoites de Jesus, que foram 39, e falam que se fosse 40, ele teria morrido. Mas era, na lei mosaica, 40 menos 1, que não podia matar então, mas deixava muito ferida aquela pessoa, mas muitos morriam. Só que, gente, tem um detalhe que eu estava falando com o Léo antes da reunião. Não foram só 39, foram 117. Lore, por quê? Porque o Azorrogue
do romano tinha 3 chicotes no mesmo. Cada ponta daquele chicote tinha um osso que perfurava a pele e que rasgava quando ele puxava. Então eram 13, então foram 117 chibatadas que Jesus recebeu. Era impossível uma pessoa sair viva daquele lugar. Esse legista que foi analisar essas chibatadas de Jesus, as consequências médicas dessa surra tão violentas são hemorragias, acúmulo de sangue líquido nos pulmões e possível laceração do baço no fígado. A vítima também sofre de temores, desmaios. A vítima era reduzida a uma massa de carne exaurida, destroçada, ansiando por água, diz o legista. Porque era quase impossível a pessoa sair dali com vida. Mas Jesus precisava morrer na cruz por mim e por você. Nele não havia beleza e nem formosura. Olha o que diz em Isaías 53. Versículo 4 em diante. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Eu já ouvi algo que alguém falou que a quantidade de chibatadas que ele recebeu é a quantidade de doenças, de coisas que provocam doenças. Então ele nos livrou de todas as enfermidades de nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigo por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Por causa da minha transgressão, por causa da sua transgressão, por causa do meu pecado e do seu pecado. A palavra diz que Jesus, ele estava na cruz, e no momento que ele estava na cruz, ele disse: está consumado, o preço foi pago. Toda vez que você for tomar ceia, você tem que estar isso vivo no teu coração, isso tem que estar queimando no teu coração, que era para você passar a eternidade longe de Deus, e Ele te resgatou, Ele te livrou, Ele te salvou, para você ter a vida eterna com Deus. Este é o sangue que é derramado em favor de muitos. Nós vimos que Ele deu a sua carne, e vemos aqui, Ele derramou o seu sangue. Porque a Bíblia fala no livro de Hebreus, sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Porque Deus é justo. Ele nos amou e se entregou por nós. Portanto, todo aquele, versículo 27 de Coríntios 11, portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é comer indignamente? Alguém já disse, se nós achamos que somos dignos, a gente já está errado. Mas quando você se acha indigno, eu não merecia estar aqui. Ele me amou. Aí você está comendo dignamente. Não é porque você está certinho, não é porque você não fez nada errado, não é porque você é santo, não, mas porque você reconhece que Ele morreu por você, porque Ele te justificou, que Ele é o teu resgatador.
Ah, mas Lori, mas eu pequei, eu pisei na bola. A Bíblia fala assim que esse é um meio de graça. Esse é um meio de graça. Examine-se o homem, versículo 28, a si mesmo, então, coma do pão e beba do cálice. Não é que não é para você comer se você errou. Não é que não é para você comer, é para você se examinar. É para você olhar para dentro de você e falar assim: eu errei, eu pequei, mas eu dependo dele. Aí você olha para a cruz, por isso que é vivo isso. Quando nós falamos que é em memória, aquilo está vivo dentro de nós. Está queimando dentro da gente. E toda vez que nós tomamos a ceia, ali não é um lanchinho, gente. A ceia não é um lanchinho. A ceia não é um jantar. A ceia é um banquete. E eu quero te explicar mais sobre isso agora. Olha só o versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. A palavra dormir aqui, que já morreram. Da mesma forma que se bebermos sem discernir o corpo de Cristo, comemos juízo, também se comermos, discernindo o corpo, nós temos benefícios. É um meio de graça. Agora, como que aqueles homens lá de Corinto podiam, como eu falei, discernir o corpo, se eles estavam embriagados? Por isso que não dava. A pessoa estava perdida. Ela não conseguia discernir o corpo. Ceia como um meio de graça. Sabe, a ceia, ela é uma troca. Deus pega, no momento da ceia, presta atenção no que eu vou falar. No momento da ceia, Deus pega a minha fraqueza e a sua fraqueza, as nossas impurezas, as nossas debilidades. Ele pega a nossa mortalidade. Aí Ele pega e tira isso de nós e coloca dentro de nós a sua força. Ele nos lava, Ele nos purifica nesse momento da ceia. Ele nos dá saúde, Ele nos reveste de virtude, riquezas e boas coisas. Não é um lanchinho, é um sacramento. Algo que você está fazendo aqui e está acontecendo algo tremendo no mundo espiritual. Algo tremendo está acontecendo. Então você tem que vir com expectativa da ceia do Senhor. Está falando que pessoas que comem indignamente, não discernindo o corpo, estão trazendo juízo para eles, não discernindo o que Deus fez. Estão trazendo juízo, estão trazendo doença, estão ficando fraco. Mas fala de um meio de graça. Sabe, o sentido da ceia é sermos alimentados por Deus. Como nós comemos o pão, e você come o pão e aquilo te alimenta. Quando nós comemos na ceia, tomamos o pão, Deus nos alimenta o nosso espírito. Ele nos fortalece, Ele nos edifica, Ele nos consola. Algo tremendo acontece no meio da ceia. Quando comemos o pão, e isso nos fortifica, nos nutre, somos alimentados por Deus para a vida eterna. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Quando uma pessoa toma um vinho, aquilo alegra e reanima. Quando nós tomamos o cálice do Senhor, recebemos a alegria do Senhor na nossa alma, e aquilo nos reaviva. Você está fraco, caído, mas no momento que você toma, aquilo te reanima. Isso é a ceia, é um meio de graça. A ceia, quando você toma, quando você toma errado, vem juízo, vem tantos problemas, vem dores no corpo, insatisfação, doença, coisas travadas na sua vida. Mas quando você toma corretamente e entende o que você está fazendo, vem virtude, vem cura de doenças físicas,
Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor falou assim: eu vou curar pessoas hoje aqui. Pessoa que você está lidando com uma enfermidade há tempos. O Senhor falou assim: eu vou curar, porque eles vão entender essa palavra. Doenças na alma, doenças psicossomáticas, doenças causadas por emoções que você teve, por traumas, coisas que aconteceram na sua vida. Deus cura nesse momento da ceia. Cura de doenças emocionais, cura de traumas. Somos alimentados nesse momento da ceia com a bondade de Deus. Quem crê nisso, diga um amém. Somos alimentados com a bondade de Deus. Se manifesta a paz em nossas vidas, se manifesta a justiça de Deus, se manifesta a alegria do Senhor. Eu creio, e quando eu estava escrevendo isso, parecia que isso veio forte no meu coração. Sabe, Deus destrava concursos, Deus destrava empregos que estão enrolados, Deus destrava promoções que estão enrolados, Deus destrava negócios que estão enrolados. É o meio de graça. Deus destrava o teu ministério, meu irmão, que está emperrado, no momento da ceia. Eu queria chamar os músicos aqui. Deus destrava, nesse momento, não se distraia, nesse momento nós recebemos um poder de Deus, uma porção do poder de Deus, e isso acontece pela nossa fé. Muitos na reforma da igreja começaram a achar, e você tinha que tomar-lhe o pão e virou uma hóstia, porque eles achavam que o próprio Deus, o corpo de Jesus estava ali, se mordia, saia sangue. E a igreja começou a entender, e entendeu, que o próprio Espírito de Deus vem estar nesse lugar, e abençoar a nossa vida, e abençoar a nossa casa. Meu irmão, nesse momento que você alinha com o propósito de Deus e olha para a cruz, todas as bênçãos que Deus deu e separou para você estão disponíveis para você e para a igreja dele. Estas coisas acontecem pela fé, fé na palavra de Deus. O próprio Espírito se encarrega de dividir isso, o próprio Espírito Santo. Quem pode participar da ceia? O texto fala que você não pode tomar ceia sem discernir o corpo, senão você traz juízo para você. Daí tem muitos fracos, muitos doentes, e até uns que já dormiram. Gente, olha o juízo de Deus. Aqui não está falando que foi o diabo, não. Falou? Falou, gente, o texto? É um juízo de Deus. Você não discerniu o corpo. Toda vez que você for tomar ceia, toda vez, você tem que discernir. Você tem que olhar e falar assim: Jesus fez algo por mim. Ele me amou tanto, 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 que Ele morreu naquela cruz no meu lugar. Quem pode tomar ceia? Todo aquele que crê que Jesus, o Filho de Deus, veio, se fez homem, nasceu da Virgem Maria, com uma obra do Espírito Santo ali. Ele viveu corretamente, sem nunca ter pecado. Ele foi acusado injustamente, mas não revidou. Ele era o cordeiro calado, que foi para o matadouro, como diz ali em Isaías, sem reivindicar o seu poder. Em Filipenses fala que ele esvaziou de si mesmo e tornou-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou de tal maneira. Quem pode tomar ceia? Aquele que crê que Jesus, o Filho de Deus, morreu por você.
E você agora ali, como diz em Romanos, confessa a Jesus com os teus lábios para todo mundo ouvir. E agora Ele não é só o Salvador, agora Ele é o teu Senhor, o Senhor da sua vida. Porque antes você que mandava na sua vida, agora quem manda é Deus. Meu irmão, se você não discerne isso, você não pode tomar ceia. Se quem manda na sua vida ainda é você. Sabe aquela pessoa que teve um antes e um depois. Não é porque você vem na igreja, porque os seus pais sempre vêm aqui na comunidade, eu posso tomar ceia, porque todo mundo lá em casa. Não, mas você tem que ter a sua experiência com Deus. Você se arrependeu do seu pecado. Que pecado que era? A rebelião contra Deus. Aí você pode. Lúria, mas eu não me batizei ainda. Se você colocar um compromisso diante de Deus, próximo batismo eu estou dentro. Vou estar mergulhando naquelas águas, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Quem pode participar da ceia? Lúria, mas eu pequei. Eu pisei na bola com Deus. Eu fiz coisa errada. Meu irmão, confessa o teu pecado diante de Deus. O texto não falou que não é para você tomar a ceia. O texto falou: examine o homem. Você precisa examinar você e tomar o pão. Porque como você vai ter força para vencer o pecado, sendo que você não se alimentou do pão que é Jesus? No Velho Testamento, lá no tabernáculo de Moisés, havia uma mesa de pães. Aquela mesa simbolizava Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. A Bíblia fala que Ele é o maná que desceu do céu. É dele que nós devemos comer agora. Lori, mas eu estou brigado com meu irmão. Jesus é Senhor da sua vida. Perdoa o teu irmão. Perdoa o teu irmão. E se ele está aqui, antes de você tomar a ceia, você vai até ele e fala para ele: conserta com o teu irmão. Mas ele está lá em casa. Não dá para mim ir lá ainda. Mas você vai fazer um voto diante de Deus. Aí ele está lá na escola. Foi aquele menino que me xingou na semana. Está lá na minha escola, é o meu professor. Peguei uma bronca dele. Eu quero ver o diabo perto de mim, mas não quero ver aquele cara. Foi aquele assaltante que roubou meu celular. Estou com ódio dele, eu quero matar ele. Perdoa, meu irmão. Eu não sei qual é o seu, mas você precisa perdoar. Você não pode comer sem discernir que você tem que perdoar. Como Jesus te perdoou, você também tem que perdoar. Vou convidar você a ficar de pé junto comigo.